Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. No trato com o invisível. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos 3, 23. É importante nós começarmos a entender que quem está lidando com os espíritos, ele tem que ter uma ascendência moral. Quem está lidando com os espíritos, ele tem que ter a conscientização dos seus atos, da sua responsabilidade. E não adianta nós queremos falar dos nossos feitos espirituais, porque o outro, se não for espírito, não vai entender, e alguns espíritas também não entendem. Então nós precisamos trabalhar intimamente, nos fortalecer intimamente, para começarmos as realizações do bem em nós mesmos e em nossos corações, para sermos melhores, para estarmos melhores. Todos somos trabalhadores do bem. Todos somos aqueles que estarão construindo um amanhã. E que nosso amanhã de luz resplandeça sempre em nossa caminhada. Façamos, pois, por onde estarmos sempre construindo, sempre edificando, sempre fortalecendo as forças do bem em nós. Mas entender que, para podermos conversar e esclarecer os espíritos, nós temos que estar em sintonia com as forças do bem, como vimos na questão anterior, que não adianta nós nos vangloriarmos se nós não estivermos bem sintonizados, bem afeitos a fazer o bem. E isso só é possível quando temos condições de atrair os bons espíritos, os emissários divinos, para o nosso convívio. Trabalhemos, pois, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para sermos daqueles que constroem as forças do bem em nós mesmos. E aí, conseguiremos conversar com os espíritos ainda presos aos seus conflitos íntimos e tentar esclarecê-los, trazendo para eles uma nova luz, uma nova realidade. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do Espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes e se equilibrarem no caminho redentor. Todos nós temos essa responsabilidade. Agora, se a gente observar, a ideia da reunião mediúnica, a ideia do esclarecimento dos espíritos já está no Evangelho. Kardec não inventou nada. Jesus fazia isso. Ao seu jeito, ao seu modo, ele trabalhava assim. Então, precisamos trabalhar para esclarecer as pessoas de como devemos agir, de que forma devemos interagir com os espíritos, com respeito, com amor e, acima de tudo, procurando crescer moralmente para melhor ajudar aqueles que estão infelizes e desequilibrados pelo caminho da vida. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. Ao procurarmos ajudar, ao procurar dar aquele suporte para os espíritos que estão perdidos, então o que nós temos que fazer? Nos equilibrar, nos fortalecer e treinar. Portanto, não vai ter êxito imediato. É com o treino, é com a nossa dedicação, observando nossos erros, observando nossas falhas, que nós vamos trabalhar intimamente para melhor nos fortalecer, para melhor agirmos na busca das realizações que todos nós devemos empreender em nossos corações. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. E aí o Emmanuel vai mais profundamente. Tem passagem no Evangelho que mostra os apóstolos dialogando com determinados espíritos, não conseguindo esclarecê-los, não conseguindo demovê-los daquela ação, daquela atitude. E aí Jesus chega, repreende o espírito, orienta-o e eles ficam admirados. Jesus fala assim: ô raça má e depravada, até quando estarei convosco? Nós precisamos então entender que temos que ter bondade, amor
E graças a Deus, depois de 2000 anos do Evangelho, já temos espíritos mais amaciados, mais propícios à sua transformação. Então, fica mais fácil a dialogação, fica mais fácil a orientação. Mas nem sempre é tão simples quanto parece ser. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode trazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com os poderes perversos. E aí existe um conjunto de ações, um conjunto de situações que nós temos que procurar entender, apreender, para melhor agirmos, para melhor tomarmos as nossas atitudes, as nossas ações, mas compatíveis e compreensíveis perante a justiça divina, perante o amor do Cristo. Trabalhemos, pois, para nos fortalecer, para nos iluminar frente à justiça divina, frente ao amor que Deus espera que tenhamos uns pelos outros. O sectarismo religioso cognomina-os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. E aí nós temos que prestar mais atenção. Porque, veja bem, voltando aqui um pouquinho, nós temos que ter a colaboração do tempo para esclarecermos aquelas personagens da tragédia humana, aqueles espíritos que estão lá, para eles poderem tomar consciência das suas responsabilidades. E além do mais, o Emmanuel lembra que os apóstolos também tiveram dificuldade de lidar com eles. Depois aqui, eles tentam esterilizar nossas ações, inibir nossas atitudes, colocando para si, chamando esses espíritos, chamando para eles, a atitude de achar que eles poderão nos envolver numa trama dizendo que nós somos responsáveis por aquelas ações do passado. Ou ainda nos atribuem pactos e poderes perversos. Aí isso acontece porque você nos ajudou, porque você ainda nos ajuda, que você ainda trabalha conosco. Ou seja, eles vão criando determinadas condições, determinadas ações para para que a gente se sinta diminuído ou não se sinta capaz de realizar. Mas é importante pensarmos assim: ontem eu fiz isso, hoje não faço mais, estou caminhando, estou procurando meu processo evolutivo. Então, não entrar no emaranhado do que eles querem, e sim falar assim: ontem nós estávamos aí, agora nós temos que vir para cá, para o Evangelho, procurar retransformar nossa consciência, reeducar nossos sentimentos e procurarmos seguir para frente. Controle sua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. É o caminho para que nós possamos apreendermos os horizontes novos que devemos seguir nas buscas das realizações sublimes do amor universal. E aí, as pessoas de outras religiões normalmente chamam esses espíritos de sequazes de Satanás e tentando impor-los torturas e humilhações. No meio espírita, nós procuramos conversar com eles e convencê-los, tratando-os como irmãos, como companheiros nossos de jornada, momentaneamente atormentados do caminho, esquecidos dos compromissos graves que nós temos perante a nossa consciência e perante a nossa iluminação, que deve se fazer em nossas vidas, nos impulsionando, nos orientando para as grandes construções de amanhã. Aqui, além de estarmos diante de espíritos que comprometidos com a lei, que tentam nos atacar, ainda tem os adversários do bem, aqueles companheiros nossos de outras denominações religiosas que querem também nos atacar, por ignorância, por desconhecerem que somos companheiros de luta, procurando nos esclarecer e procurando esclarecer espíritos necessitados do caminho redentor. Então, existem os espíritos que nos atacam, existem pessoas que tentam também nos atacar, das mais variadas formas. Hoje ficaram mais sutis os ataques, mais polidos, mais educados, mas existem.
Portanto, nós temos que ter esse cuidado e sabermos relevar, apenas olhar, apenas ouvir e seguir em frente trabalhando, de preferência em silêncio. Não entrar em discussão, não entrar em contenda. No entanto, as mesmas objurgações e recriminações descabidas foram atiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Os sacerdotes de Jerusalém, e bem como de outras cidades adjacentes, usaram de todos os tipos de ataques contra Jesus, tentando insuflar as massas contra ele, tentando impor a Jesus determinadas condições bem desagradáveis, combinando com a crucificação. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Beelzebul. Isso constitui significativa recordação que, naturalmente, infundirá muito conforto aos discípulos novos. Se atacavam Jesus, se xingavam-no e agrediam-no, imagine conosco. Saibamos, pois, respeitar aquele momento daquela pessoa. Ele vai se transformar. E nada melhor do que oração. Está nos atacando? Oremos por eles. E tem uma frasezinha maravilhosa. Fulano de tal, desperte para Deus. Fulano de tal, pense em Deus. Diante de qualquer ataque, essas frases fazem transformações maravilhosas. E procuremos então dialogar naturalmente com os espíritos desencarnados que nos se aproximam nas reuniões mediúnicas e também dialogar naturalmente com os espíritos encarnados que vêm até nós sobre os mais variados aspectos para nos tentar daquilo que precisamos suportar em nós. Ou seja, quando alguém chega para nos chamar a atenção de alguma coisa, antes de tudo pensa assim: onde foi que eu estou falhando? Ou onde é que eu estou falhando? Porque aí nós vamos começar a fazer uma introspecção, respeitar a opinião daquele companheiro, daquele colega, mas também dizer: cada um faz o seu trabalho no campo infinito das realizações divinas. Cada um tem o seu parecer, cada um tem suas ações, cada um tem o seu compromisso. Trabalhemos, pois, para nos tornarmos espíritos melhores e também para tornar os espíritos melhores. E podemos caminhar na direção das leis do amor, da paz e da fraternidade. E, chamando-os a si, disse-lhes, por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Portanto, se querem nos agredir, se querem nos atacar, mantenhamos o nosso silêncio, mantenhamos o nosso sentimento de serenidade e procuremos orientá-los quando for possível, lembrando sempre que cada um de nós tem uma missão a cumprir, cada um de nós tem uma responsabilidade a cumprir e todos, um dia, nos encontraremos no mundo espiritual. E aí as ações serão medidas e pesadas segundo a consciência de cada um. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Fonte de luz para iluminar nossos caminhos, para fazer com que possamos alcançar um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade em nossas vidas.